que acontece se você perde a memória? Ou melhor, o que acontece quando as pessoas não têm memórias verdadeiras? O que acontece quando as pessoas e a humanidade vive baseada em dados falsos? Então, é possível conduzir as pessoas para onde se quer, mudar seu comportamento, até fazer com que elas se tornem outras pessoas baseadas naquilo que se diz para ela e que ela passa a acreditar que ela é, ou que é ideia dela, ou que essa é a verdade dela? Vamos ver o que acontece baseado em dois filmes, principalmente em um que eu acho que é muito mais relevante, que é Tell Me Who I Am, Diga Quem Sou, da Netflix, e o outro, que são dois documentários, e o outro que é o golpista do Tinder, que parece que não, mas tem tudo a ver com o assunto. Então, vamos ver o que os filmes revelam. Diga-me quem sou, diga quem eu sou, Tell Me Who I Am, é um documentário de 2019, dirigido e produzido pelo cineasta britânico Eddie Perkins. Se centra nos irmãos gêmeos Alex e Marcus Lewis, ou Levis. Alex perdeu memória em um acidente de moto aos 18 anos e seu irmão gêmeo o ajudou a recriar suas memórias perdidas de sua infância. No entanto, Marcus omite que os gêmeos foram abusados sexualmente por sua mãe e também e especialmente abusados por amigos dela em uma rede de pedofilia até os 14 anos. O documentário é baseado em um livro de 2013 escrito pelos gêmeos junto com Joanna Hodgkin. O filme foi encomendado e exibido na Netflix, recebeu elogios da crítica após seu lançamento e foi descrito como angustiante e envolvente, mais perturbador. Então o documentário é dividido em 3 partes. Na primeira parte, o espectador segue Alex, tentando desvendar o mistério de seu passado e tentando descobrir quem ele é depois de perder a memória em um acidente de moto aos 18 anos em 1982. Seu irmão gêmeo Marcos é a única pessoa que ele lembra depois de sair do coma, incluindo ele mesmo. Então ele reconhece o irmão assim que ele sai do coma, mas não reconhece a mãe. Marcos o ajuda a se reintegrar à vida. A princípio, Alex funciona como uma criança, fazendo perguntas básicas como o que é isso, a quase tudo e a reaprender a andar de bicicleta. À medida que ele amadurece rapidamente, Alex começa a fazer perguntas sobre a infância deles. E Marcos pinta uma imagem de uma família feliz, rica e bem conectada para Alex. Então a questão é que o coitado do Alex não tinha memória nenhuma, inclusive ele perdeu a lembrança até de como se escovavam os dentes. E em 2 meses, claro, a coisa interessante, ele passa a recobrar a capacidade, a recuperar a capacidade de fazer as coisas, mesmo sendo que ser ensinado a fazer tudo muito mais rapidamente do que uma criança ou um jovenzinho. Então é mais ou menos assim, com 18 anos ele passa a ter a idade mental de uma criança de 9. Por quê? Quando a pessoa perde totalmente a memória dessa forma que ela até não reconhece como se escovam os dentes, não sabe mais ler e escrever, ela tem que reaprender. Mas a memória não foi perdida totalmente, ela está apagada, mas as coisas estão em um arquivo. Portanto, o tempo de recuperação é muito maior. Foi como o exemplo dele pegar a bicicleta e não sabia o que é isso. O irmão fala, é uma bicicleta. Aí ele fala, o que eu faço com isso? Aí o irmão fala, senta assim, segura assim, pedala e sai andando. Interessantemente, ele não lembrava de nada, sentou, saiu pedalando e não caiu. Então ele andou de bicicleta normalmente. Isso significa muito. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, que eu vou falar agora. Significa que, da mesma forma que uma pessoa que perde a memória tem a condição de trazer de volta a memória perdida e rapidamente se desenvolver, como foi o caso, nós, seres humanos,
temos uma conexão com esse banco de memória apagado. Ao reenviados para cá, vamos assim dizer, projetados dessa maneira, nessa realidade, e a nossa memória foi apagada, a memória não deixou de existir. Ela está gravada em algum lugar no espaço-tempo. Então, vocês entendem isso genericamente. Eu não falo assim, mas eu vou usar esses termos para que você possa raciocinar melhor, porque eu ensino de outras maneiras, que é o mais correto, mas vou utilizar. As nossas memórias passadas, como se fossem vidas passadas, correlacionadas conosco, memórias de realidades alternadas, elas estão lá e elas podem ser conectadas. Para isso, a nossa mente, cérebro, tem que estar em condições de conectar essas memórias, que é exatamente o contrário do que está acontecendo com a humanidade agora, porque estão trabalhando, os donos do mundo, trabalhando de todas as formas para danificar o cérebro. Inclusive, eu postei ontem mesmo no Pereidaflix, que é o meu canal no Telegram, para todo mundo entrar lá e assistir, né, e ver as postagens, um assunto mostrando que é prova que após a Covid, se fala como se fosse uma infecção e não a questão das picadas, né, que levam a mesma condição para as pessoas a título de cura. Se diz que após a infecção por Covid, ou após o evento do Covid, interessantemente, o cérebro humano provado está dando um shrink, como eles falam em inglês, um encolhimento da massa cinzenta. Significa o quê? Que a capacidade de julgar, raciocinar de forma racional e tomada de decisão está diminuindo na humanidade. Então, eles julgam isso como culpa da Covid. E não é uma questão emocional, é uma questão fisiológica. Portanto, o que acontece com o ser humano hoje é uma coisa que vai se intensificar ao longo da linha do tempo, a perda da memória. Quando você vê o que está acontecendo com a mídia, com as histórias contadas, com a narração dessa guerra agora, tudo que você está vendo na mídia é mentira. Seja falando bem ou falando mal de um lado ou do outro, é tudo uma encenação. Então as pessoas vivem, não é só de agora, como eu conto nos cursos, a verdadeira história da humanidade, segredo dos deuses. Eu reconto a verdadeira história da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, desde a origem da humanidade, e essa parte é uma parte muito importante para entender a formação da nova ordem mundial e toda essa estrutura que tem agora. Então, se as pessoas não recuperam a memória, elas não sabem de onde elas vieram, que é o caso de Marcos. De onde eu vim? Qual é a história? Quem é nosso pai? Quem é nossa mãe? Como foi nossa infância? Então, ele recebeu memórias falsas. O comportamento dele era um comportamento de um ser que não sabe quem é, portanto, ele não se comporta encontrando a si mesmo. O único que sabia a verdade era Marcos, que guardava a verdade para ele. É um ser mais amargurado, porque ele sabia tudo o que tinha acontecido, enquanto que o Alex parecia um bobão, porque para ele o mundo era lindo. É o que acontece com as pessoas que não querem saber da verdade. Essas que você quer contar a verdade para elas, quer falar sobre o reset econômico mundial, quer falar do que estão fazendo com a nossa saúde, quer falar com essa manipulação sociopolítica, econômica e genética que está acontecendo, e elas praticamente colocam a mão no ouvido e fazendo lá, 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 como criancinhas. Elas não querem saber a verdade. Qual é o comportamento delas? Infantil, desculpa o termo, boa parte retardado, né? Alucinados, vivendo no mundo da lua. Literalmente, e são pessoas perigosas, porque elas reagem contra a verdade, às vezes, não totalmente, de maneiras até intensas. Então, o objetivo dessa resenha é fazer o paralelo de Alex
com a humanidade, quando a história que está por detrás, a verdadeira história, ela é escura, é uma história tenebrosa e as pessoas não querem encarar. A diferença é que Alex quis encarar e pressionou o seu irmão em direção à verdade, até o ponto em que ele tinha que contar porque os pais já haviam falecido. Então, na segunda parte, Marcos revela que ele omitiu um segredo de família sombrio de Alex para protegê-lo de lembranças angustiantes de seu passado compartilhado. Marcos admite ainda, emocionalmente, que ao criar uma vida de fantasia para o irmão, ele começou a acreditar em si mesmo e foi mais capaz de suprimir suas próprias memórias do segredo da família. Depois que seus pais morrem, os irmãos embarcam em um esforço para limpar a vasta casa inglesa que abandonaram, que está cheia de destroços e jatos. No processo, Alex encontra itens intrigantes, incluindo um guarda-roupa cheio de brinquedos sexuais que Marcos diz para ele desconsiderar. A gota d'água é uma fotografia que Alex encontra em um armário secreto no quarto de sua mãe, dos dois meninos de 10 anos, nus e com as cabeças cortadas. Alex, então, confronta Marcos, perguntando se sua mãe os abusou sexualmente. Marcos simplesmente acena com a cabeça e não diz mais nada. Marcos, então, se recusa terminantemente a dar mais informações a Alex sobre o que aconteceu com eles, causando mais angústia e uma sensação de incapacidade de entender quem ele é. Ele fica obcecado em aprender detalhes da sua vida com a mãe, né, o que aconteceu com eles. Então, na terceira parte, Marcos e Alex se sentam juntos e Marcos revela que não apenas a mãe abusou dele sexualmente, como também um círculo de amigos da mãe, né, que era uma coisa que a mãe oferecia os filhos a esses outros pedófilos. Ela levava os meninos, nunca juntos, sempre um ou outro, para vários locais da Grã-Bretanha e deixava os meninos lá com esses homens que estupravam as crianças, abusavam delas. Isso continuou até os 14 anos, quando Marcos lutou e fugiu de um desses locais e chegou na casa à noite. A mãe percebeu então que ele foi correndo para casa durante quilômetros e que então acho que isso mexeu com a cabeça dela, sei lá, e simplesmente ela nunca mais levou esses meninos para serem abusados. A verdade é que Marcos não conta para Alex toda essa história até que eles tivessem 32 anos, que isso tem a ver com a morte da própria mãe e a morte do pai. Então aí sim que a história se revela, ou seja, o Alex viveu no mundo do La La Land até essa idade. Para você entender tudo o que aconteceu, precisamos investigar quem era a mãe deles, a tal da Jill Dudley. Então, por todos os relatos e fotografias, Jill Dudley parece apresentar a imagem de uma dona de casa e mãe de classe alta satisfeita nos anos 60. Marcos também sugere a possibilidade dela ser descendente de aristocratas, o que na verdade não era para sugerir, é uma verdade, porque fazendo um rastreamento a respeito da história dela, ela está ligada a famílias de primeiros ministros e famílias poderosas da Inglaterra. Se sugere que ela foi muito rica e que por algum motivo parte desse dinheiro se perdeu e talvez uma das maneiras dela continuar ganhando esse dinheiro era articular essa rede de pedofilia onde ela dava os filhos. Talvez não fosse por dinheiro, e sim fosse porque eles estão ligados a essas redes dos Sabbatai Sevi, que é essa religião que está por debaixo desses nobres e os donos do mundo, né? Que a religião é o sabatianismo. Existe um webinar no meu canal onde você pode aproveitar toda essa informação e entender. Aliás, são dois, né? Um deles é a ordem oculta, a criptocracia na ordem do poder mundial, tá? Então, se você digitar Maria Pereda, a ordem oculta, a criptocracia, já vai aparecer.
E o outro webinário que é muito importante é os clubes do inferno, onde toda essa gente poderosa entre políticos e nobres, né? Você pode ver o que aconteceu com o Príncipe Andrew. Essas redes de pedofilia são redes da origem dessa turma. Entenda que não é só porque eles são distorcidos, né? Mentalmente, moralmente e tudo mais, é religião deles. Então, quando você vê esses meus webinários, você entende que é algo além de um problema mental e ético e moral, e sim é uma questão religiosa. Entenda tudo isso e você vai compreender o que acontece, que obviamente esse documentário não toca nesses assuntos, mas é nítido que isso estava envolvido, ok? Então esses meninos, eles moravam na parte de fora da casa, numa espécie de cabana, arrumadinha, mas na cabana, enquanto que a casa era uma casa gigante, ou para padrão inglês, de quem tinha grana, com um pátio enorme, já meio decadente, se vê que eles não cuidavam da casa, e de pessoas que tinham problema psicológico, porque eles eram acumuladores. Havia uma acumulação de tudo, a casa era um caos de acumulação de lixo e de coisas que até tinham valor, tanto que quando morrem os pais, os rapazes encontram dinheiro em tudo que era lugar, dinheiro dentro de pote de geleia, dinheiro costurado nas cortinas, tinha dinheiro para tudo que é lado. E esse é um comportamento completamente aberrado de gente que realmente gente que realmente era louca. Tem aqui um trechinho só que mostra, né, a questão dela, que é essa mãe deles, a Jill. Ela era nascida em 1931, era uma debutante, uma mulher de classe alta, entrando na sociedade da moda, distantemente, diz aqui, né, relacionada com o primeiro-ministro do pós-guerra, Clement Attlee, e obviamente de outras relações não tão distantes assim, que eles colocam aqui para tentar salvar a questão dela. O que mostra aqui no levantamento sobre a Jill é que o marido era um marido distante, e, às vezes essas famílias de nobres arranjam casamentos, os dois gêmeos não eram do homem que eles chamavam de pai, era de outro homem, portanto ele era distante deles, porque nem pai deles ele era, definitivamente. E o próprio irmão de Jill avisa o marido dela de que ela era infiel. Então ela tinha casos para todos os lados. Ou seja, realmente a mulher era pirada da cabeça, mas era o comportamento típico dessas ordens sabatianas. O que mostra isso, inclusive, é aquelas fotos das crianças com 9 anos, 10 anos desnudas, com a cabeça cortada, que é tipicamente cerimônia dessa turma que eu acabei de mencionar. Tem uma menção aqui que é interessante sobre a vida dela, que diz que ela é da mesma geração daqueles pedófilos famosos, Jimmy Savile, que se escreve, e Stuart Hall. Então, o primeiro é uma personalidade da mídia britânica, acusado de abusar sexualmente de meninas e meninos pré-púberes, enquanto o último costumava ser um radialista que condicionou duas meninas a enfrentar anos de abuso sexual em suas mãos. Gente completamente pervertida está nesse mundo, não é só porque eles pertencem a essas organizações, e sim porque todos esses que se vendem a ser poderosos, eles querem poder e dinheiro, eles têm que ter maneiras de serem chantageados. Esses que estão no poder, não digo que é o caso da Jill, mas pode ser que o uso dos filhos dela fosse para isso também. Então se oferecem, como se ofereceu o príncipe Andrew e essa turma toda poderosa dos políticos, essas menininhas, adolescentes, 16, 17 anos, 15 anos, porque esses políticos ficam nas mãos daqueles que ofereceram essas meninas. Então é tudo uma forma de controle deles. Então eles os levam à perdição para depois esses fatos serem usados contra eles. Tem isso também, fora aquela questão que eu falei sabatiana por debaixo. Tudo isso aí faz parte do mesmo padrão.
Bom, já falei o bastante, agora eu quero colocar aqui para vocês frases que são incríveis que eu anotei do filme e que falam bastante para que a gente possa utilizar. A primeira frase é: eu não sei quem eu sou, não apenas a história de quem eu sou, mas quem eu realmente sou. O real eu. As respostas que necessito estão na cabeça do Marcos, nas profundezas. É uma caixa de Pandora. Você nunca sabe o que contém, mas isso irá me ajudar? É a chance pelo risco que devo correr. Veja bem, Alex é um herói. É um herói porque o herói é aquele que é capaz de entrar na mais profunda, no mais profundo abismo para enfrentar suas sombras. Marcos não queria abrir, é a verdade, mas Alex queria enfrentar, mesmo que fosse a pior verdade. Isso é a jornada do herói. Quando a pessoa questiona quem sou eu, quem é você, que mundo é esse? É só isso a minha vida? Essas fotos são verdades? Isso aí que você está me contando? Foi assim mesmo? Quantas pessoas realmente entram para questionar? Por que ele deveria questionar? Ele tinha dinheiro, os pais morreram, tinha uma herança, vendesse aquela casa, todos aqueles objetos de arte que tinha dentro, eles não teriam mais preocupação financeira. Mas ele queria saber. Ele desconfiava que a verdade existia em outro lugar. Então, a grande maioria das pessoas não faz isso e se acomoda no conforto, foge da verdade. Então, esse é um aspecto fascinante em Alex. Então, quando o Alex acorda, ele se recorda da parte boa. Quando ele acorda do coma, ele lembra da única parte boa que ele viveu, que era realmente da amizade e da fidelidade e da união que ele tinha com o irmão, mas não da ruim. Então, o cérebro é fantástico, o cérebro realmente preserva emocionalmente a pessoa. É muito comum a pessoa esquecer momentos dramáticos, então ele esquece todo momento dramático sem reconhecer a mãe que ficava o tempo todo perguntando: você lembra de mim, não lembra? Ela meio histérica mesmo, porque é uma pessoa desequilibrada. Você lembra de mim, não lembra? Óbvio que ele não lembrava, ele só lembrava do irmão. Interessante isso. Olha que interessante. Ele diz o seguinte: me disseram que essa é a sua casa, a sua mãe é essa e seu pai é esse. Eu não sabia isso. Minha cabeça estava vazia. Quando a gente reencaderna, vou usar esses termos genéricos, você é apresentado a um pai e uma mãe. O bebê, então, passa a acreditar no que lhe dizem. Esse é meu pai, esse é minha mãe. E ele passa a atuar do zero para ser condicionado em memórias e informações. Aí ele diz as memórias sobre as férias, o primeiro beijo, a escola. Nós precisamos dessas memórias e ele tinha perdido. Foi quando ele foi introduzido, então, aquela cena da bicicleta, que a gente tem essa coisa muito interessante. E outro aspecto fundamental é quando ele menciona que ele aprendeu muito de relacionamento humano e vida, e como era o comportamento, que as pessoas tomavam café juntos, almoçavam juntos, o que as famílias faziam assistindo televisão. Então ele passou a olhar para a família dele, querendo ver o que ele via na TV, como a família ideal, que ele tinha reaprendido, achando que isso era o normal, dentro da família dele, mas ele percebeu que isso não acontecia, que eles não viajavam juntos, que eles não faziam as refeições praticamente nunca juntos, e que, portanto, tinha alguma coisa errada lá. Outro aspecto interessante é como muda o comportamento de uma pessoa. Quando ela vem numa tela em branco, que é o caso, quando eles tinham então 17 anos, até essa idade, antes do acidente, ambos odiavam os chihuahuas, os cãezinhos da mãe, que ela tinha vários desses cãezinhos. E quando Alex tem um acidente, ele não se lembrava dessa história de não gostar dos cãezinhos, e como ele é outra pessoa, e tudo para ele foi contado que é um conto de fadas,
ele passa a amar os cãezinhos. Então as fotos dele a partir dos 18 anos é com os cãezinhos no colo, coisa que nunca tinha acontecido. Então o comportamento dele foi alterado porque as memórias que não existiam fizeram com que ele aceitasse tudo que era da mãe, sendo que ele rejeitava, na verdade, antes do acidente, tudo que era da mãe, por causa da história. Marcos, inclusive, diz que o que ele estava fazendo era reimplantando as memórias em Alex, lhe dando a infância que nunca havia acontecido. Aí ele diz assim: quando você não tem memória e recebe um pouco de informação, mesmo que seja sobre umas férias ou viagem, isso significa muito para mim, pois isso era tudo o que eu tinha. Esses pequenos fragmentos se tornaram os blocos construtores do meu novo eu, e a vida parecia boa. A vida que Marcos havia construído para mim parecia boa. Isso aqui me parece bem as coisas que as pessoas querem acreditar, né? Na história da humanidade, elas querem acreditar em um Salvador, querem acreditar em um Estado poderoso que está lá para as proteger e cuidar delas. Elas querem acreditar que a ciência é verdadeira e que faz tudo para salvá-las das doenças, e não o que é verdade, para mantê-las sempre doentes. E nunca salvá-las de fato, e sim tirar uma doença para aparecer outras pouco tempo depois. Essa é a ciência que nós temos, com pequeníssimas exceções, mas o que está dentro do controle das indústrias farmacêuticas é isso. Então, depois do acidente, esses dois irmãos continuaram morando na cabana do lado de fora da casa, e as festas bizarras, os bacanais, os festivais ocorriam dentro da casa, no andar de cima, que eles não tinham direito a ir lá. E esses aristocratas lá ficavam. Por que os filhos eram colocados para fora? Primeiro, porque eles não poderiam ver, e segundo, talvez porque esses aristocratas que estavam nas festas, se vissem os filhos adolescentes, iriam querê-los. Provavelmente é isso. Outra frase de Alex é: eu tinha uma história que peguei do meu irmão e a aceitei como minha. Assim a levei para o mundo comigo. Perder a memória te deixa sem nenhuma âncora para te dar paz de espírito, além do Marcos. Olha o que acontece com as pessoas do mundo hoje. Elas buscam âncoras, porque elas não têm memória verdadeira. Então, tudo que acontece de fatos, elas não entendem o que está acontecendo. Essa guerra com a Rússia e a Ucrânia, elas não entendem o que está acontecendo. Então, elas buscam âncoras que as confortem, que diga a elas aquilo que elas gostariam de ouvir e que deixaria o seu mundo parecido com a Disneyland. Então, as pessoas enganam as massas exatamente por esse mecanismo de falta de memória. Por isso que eu digo o tempo todo, sem o resgate de memória, sem a verdade em suas mãos, as pessoas nunca vão poder se libertar desse sistema que estão. A questão é, você quer mesmo a verdade? A grande maioria das pessoas diz que sim, só que não. Então, o mundo continua a mesma coisa que você tem visto desde sempre. Esse é o fim desse filme, desse documentário, que acho que são os pontos principais a serem abordados. Agora eu queria fazer só um paralelo. Por que eu falei do golpista do Tinder? Porque a ideia é a mesma. Quando se implantam memórias falsas, aqueles que vêm contando mentiras sobre si mesmo, os encantadores de multidões. As mocinhas que querem achar o mocinho, acham o príncipe bom, bonito, rico e que então vai lhe dar uma fortuna e vai lhe dar a vida que você sempre quis. Essa ilusão é tão poderosa que o questionamento se diminui. Então é que nem em 50 Tons de Cinza, a personagem principal, ela simplesmente aceita namorar um cara que era psicótico, psicologicamente aberrado, porque ele era bilionário. Se ele fosse pobre, um coitado, ela não ia aceitar namorar, mesmo que ele fosse bonitão, um cara psicologicamente devasso
e afetado. Essa é a verdade. Ela namorou o cara em 50 tons de cinza lá, porque ele era bilionário. E ela aguentou para ver se ele teria cura. E, eu te amo, porque ele era bilionário. Então, as pessoas buscam o mundo do La La Land. Isso as deixa em condição de serem enganadas, que é o caso dessas mocinhas que acreditavam no que elas viam, sem questionar, porque uma pesquisa mais profunda na internet sobre os supostos paias e as empresas e a história desses caras mostrariam a verdade. Então, é sobre esse ângulo, essa definição, as pessoas querem ser enganadas, então elas são enganadas. O ponto segundo, na questão desse golpista do Tinder, é que eu não acredito nessa história. Para mim, ela foi feita por uma agência de publicidade com uma equipe por detrás de advogados informando tudo. E então eles fizeram uma realidade aumentada. A história toda é uma realidade aumentada. Se o cara deu o golpe nas moças, como é que elas pegam e filmam com ele? Como tudo parecendo bonitinho. Eu no começo pensei, são atores? Aí quando você começa a ver as imagens, fala, não, peraí, são eles mesmos. Então como é que as moças, que teoricamente deveriam querer degolá-lo, filmam um documentário com ele, fazendo o papel delas com ele? E, quer dizer, é tudo tão incoerente, sem sentido, que obviamente mostra que é tudo uma encenação, foi feito uma criação de um roteiro para parecer um mundo real, tipo as Kardashians, né? Enquanto que é tão real quanto as Kardashians, né? Que é tudo com um roteiro, com algumas improvisações. Ele foi preso? Foi. Mas ele já estava com o esquema pronto, os advogados já estavam prontos, eles já sabiam que ele sairia rápido. Tudo isso, assim, alguma realidade existe, a realidade é aceita, igual o Lula ficar preso, ele sabia que ele ia ficar preso, o próprio Dirceu, isso tudo faz parte da iniciação deles. Eles consideram isso o sacrifício da alma para o plano que tem que ser desenvolvido. Nesse caso do golpista de Tinder, fazia parte do roteiro, né, dessa realidade simulada, realidade aumentada, e que as pessoas até hoje estão achando que aquilo aconteceu daquele jeito, só que não. É um mundo de reality show. Então, o golpista do Tinder é um reality show com toques de realidade. Só para fechar e mandar um abraço para vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau.